dia 31 de outubro de 1517, o padre agostiniano Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e assim deflagrou o que ficou conhecido como Reforma Protestante. Ok? Eu fiquei pensando sobre esse mês, de repente, trazer para os irmãos uma série de pregações sobre os 5 solas, né? Eu achei bem legal fazer isso, mas eu pensei bem, eu falei, uma coisa é pregar sobre a reforma, outra coisa é pregar a Bíblia, que foi o centro da reforma. E aí, então, eu abandonei a ideia. Então, domingo que vem, nós vamos começar a exposição de Atos mesmo, tá? Então, que foi exatamente o que os reformadores fizeram, pregaram os livros da Bíblia. Ok? Então, domingo de manhã, começamos a exposição de Atos. Depois a gente pode ver algumas aulas aí de EBD sobre os solas da reforma. E à noite, domingo à noite, nós estamos expondo Daniel, o livro de Daniel. Hoje chegamos a Daniel 3. Por falar em reforma, nós conhecemos bem os reformadores, né? Martinho Lutero, Zwinglio, lá na Suíça, e vários outros. Mas nem sempre conhecemos os que ficaram conhecidos como pré-reformadores. Foi uma geração anterior, pouquinho não, alguns bem antes, que balizaram o caminho para a reforma, né? Poderíamos citar aqui John Wycliffe, né? Mas teve um que eu gostaria de mencionar hoje com ênfase, foi o Tcheco, né? Aquele que nasceu na região, na época que hoje é conhecida como República Tcheca, John Hus. Né? John Hus, ele foi reitor da Universidade de Praga. Ele foi um homem extremamente culto. Para você ter uma ideia, a linguagem hoje, toda a história literária da República Tcheca deve muito a John Hus. Né? Ele foi um daqueles que criou, por exemplo, o sistema de acentos na linguagem, né, tcheca. Okay? E hoje os dicionários tchecos, eles têm esses acentos por causa de John Hus. Okay? Ele foi um homem, então, extremamente culto. E ele, é bem interessante que a pregação dele era uma pregação centrada nas Escrituras, centrada na Palavra de Deus. Ele fazia o que a gente faz aqui. Ele expunha livros da Bíblia, inteiros, na paróquia dele, na igreja que ele pastoreava. Por quê? Porque ele entendia que a Bíblia ela tem primazia sobre tudo. Ela tem primazia, inclusive, sobre os clérigos, inclusive sobre as encíclicas papais, porque ela é autoritativa. A Bíblia ela é inspirada por Deus. John Hus ele se colocou também contra a venda das indulgências, não é? Que era aquele negócio que a igreja, durante toda a Idade Média, até a Renascença, ela enfatizou muito, né? De vender relíquias sagradas, né, em nome de Deus. Então pegava-se lá um pedaço de osso e dizia que era um pedaço do crânio de João Batista. Pegava um pedaço de madeira e dizia, olha, aqui é um pedaço da cruz de Cristo. E aí vendia isso. Não é? E aí John Hus, ele pregou contra isso, né, porque ele entendia a primazia da palavra de Deus. Bem, por causa então dessas convicções, ele, em 1412, ele foi excomungado. E aí, em 1415, ele foi condenado. E nesse mesmo ano de sua condenação, ele chegou o dia 6 de julho, ele foi despojado de suas roupas clericais, ele foi posto na cabeça dele um chapéu de burro, com desenhos de demônios,
e ele foi amarrado a uma estaca e queimado até a morte. Nesse momento, testemunhas oculares relataram que esse homem cantava. E o que ele cantava? Ele cantava o hino chamado Cântico de Davi. E o hino diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele morreu cantando. Eu fico pensando, o que leva um homem a morrer por sua fé em Cristo Jesus? O que leva um homem a permanecer firme em face da morte? O que leva um homem a se manter firme em meio às chamas? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Nós vamos responder a isso nessa noite. Nesse texto, nós vamos ver que o Deus Altíssimo tem todo o poder para salvar aqueles que nele confiam. O Deus Altíssimo tem todo o poder para salvar aqueles que nele confiam. Essa é a narrativa muito conhecida, em que Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro e ordena que todos se dobrassem a ele, a essa estátua. Como os amigos de Daniel não se dobraram, eles foram lançados à fornalha. E nós vamos ver como essa narrativa é surpreendente. Ela tem desdobramentos para a sua época que são surpreendentes. E para a nossa época também. Nós vamos ler por partes, é uma narrativa longa, então a gente vai ler por partes e à medida da leitura nós vamos expondo o texto. Vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra mais uma vez e celebramos o Teu nome por causa disso. Que o Senhor fale conosco, o Senhor tem falado à nossa igreja. O Senhor tem falado ao Teu povo, ministrado a nós a Tua vontade. Por favor, mais uma vez, abre bem a nossa mente, abre bem o nosso coração, para que possamos acolher a Tua palavra. E assim Cristo ser glorificado em nossas vidas. É assim que eu oro em Cristo Jesus, o nosso Rei e Salvador. Amém. Verso 1 até o verso 7. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. E todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Logo que ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não a adorar, será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas, se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Amém. A morte é decretada para aqueles que não adoram os deuses. A morte é decretada para aqueles que não adoram os deuses. O rei, ele ergueu uma estátua de ouro de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Isso significa que a estátua tinha 27 metros de altura. 27 metros de altura, gente, dá um prédio de 10 andares. Esse era o tamanho da estátua.
né? Lembre-se que no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, e no sonho ele vê uma estátua. Ele era a cabeça de ouro da estátua. Como nós vimos no domingo passado, o tronco e os braços eram de ferro, de prata, as pernas de ferro, os pés de barro. E nós vimos que isso significava as nações que seguiriam a Nabucodonosor depois do Império Babilônico, mas que essas nações iriam enfraquecendo, conforme vimos a substância de cada parte. Mas agora parece que Nabucodonosor, ele foi inspirado pelo sonho, e ele resolveu então fazer uma estátua, talvez semelhante ao sonho que ele teve, só que com um detalhe. Ele disse, no sonho só eu sou a cabeça? Pois agora eu vou fazer uma estátua de corpo inteiro, que é de ouro. Parece que Nabucodonosor ele está desafiando Deus. Ele está desafiando o Deus do céu. Ele está dizendo, eu não sou só a cabeça, eu sou o corpo inteiro. E esse corpo inteiro vai durar para sempre. Ele levantou essa estátua, diz o texto, lá no verso 1, no campo de Dura, na província da Babilônia. Por que isso aqui é importante mencionar? Porque esse foi o mesmo local da Torre de Babel, na Babilônia, que originou a Babilônia. Gênesis capítulo 11, verso 2, nós vemos a construção da torre. E qual que foi o propósito, qual foi a finalidade da construção dessa torre? A Torre de Babel. Que aquela torre tornasse o nome daquele povo famoso. Que, além disso, aquela torre unificasse toda a humanidade, de maneira a impedir que a humanidade se espalhasse sobre a terra, assim como Deus havia mandado. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, Babel era o símbolo da rebeldia do ser humano contra Deus. Essa era a finalidade daquela torre. Essa é a finalidade daquela estátua. Aquela estátua, com aquela estátua, Nabucodonosor, ele estava querendo tornar o seu nome famoso. Ele estava querendo que todos os povos, todas as nações, todas as línguas se dobrassem diante dela. Que a sua glória fosse espalhada sobre a terra. E com isso, o seu reino também fosse unificado. Queridos, isso fala muito com a gente. Qualquer semelhança aos nossos dias não é mera coincidência. Não é mera coincidência. O totalitarismo se vale dessa mesma agenda. Saiu recentemente uma pesquisa dizendo que o número de países totalitários cresceu como se nunca viu na história. Né? Haja vista, isso a partir do século XX, haja vista a construção de estátuas nos nossos dias. Sim, por exemplo, nosso irmão acabou de chegar lá da China, né? Na China tem a estátua de Mao Tse-tung. A estátua de Mao Tse-tung, irmãos, tem 32 metros de altura. É maior que essa estátua de Nabucodonosor. Okay? Para que todos vejam, para que todos se dobrem. Poderia aqui mencionar também a estátua de Lenin, na antiga União Soviética, a estátua de Fidel em Cuba. Eu estive em Cuba e lá tem, na cidade de Santiago, o mausoléu de Fidel Castro. E nesse mausoléu de Fidel Castro, eles trocam a guarda de hora em hora. Sei lá se é para ele não levantar da tumba, né? Mas de hora em hora tem uma cerimônia de troca de guarda, né, para o mausoléu de Fidel Castro. Tamanha é a idolatria de toda uma nação
em torno de um líder. Nesses países é interessante, queridos, que até se pode ter igrejas cristãs, até se pode ter, mas que essas igrejas, elas se mantenham submissas a essa religião chamada Estado. Que fique claro que elas estão em segundo plano, são subordinadas ao Estado. Queridos, a tolerância é para quem adora os deuses da nossa cultura, mas não para aqueles que adoram o único Deus. A tolerância é para aqueles que adoram aos falsos deuses. Queridos, hoje é imposto que a fé cristã, ela pode até acontecer, mas olha, é fórum íntimo. É coisa privativa, é coisa para você levar para casa e deixar lá fechadinha, sem que ninguém saiba. Sim, mesmo no Brasil de hoje, mesmo em nossa cultura ocidental, livre, democrática, nós experimentamos disso, né? Da intolerância da tolerância. Né? Por exemplo, para os estudantes, experimente você falar de design divino lá na sua aula de biologia, para você ver o que acontece. Experimente falar de heterossexualidade lá na sua empresa, quando você está tendo aquele curso que a empresa impõe que você esteja. Experimente falar sobre isso. Experimente chamar um deputado trans de senhor, ainda que você seja um general, para ver o que acontece com você. Como vimos essa semana. É a intolerância da dita tolerância. É exatamente isso que aconteceu aqui. Nabucodonosor chama a todos os... É interessante que aqui faz questão de dizer todos os povos. Ele chama todos os funcionários do governo, todos os oficiais do reino, para a dedicação dessa estátua. E diante dessa estátua, todos os povos, línguas e nações, ao toque do som, da música, tinham que se dobrar. E diz o verso 7 que naquele mesmo instante, o texto, aqui a narrativa hebraica é muito interessante. A conotação é, eles não pensaram duas vezes. Eles não pararam para pensar, será que eu faço ou será que eu não faço? Não, a narrativa diz aqui, no mesmo instante, imediatamente, não teve resistência, não teve reflexão sobre, imediatamente, que ouviram o som da trombeta, de toda a música, todos os instrumentos, eles se prostraram e adoraram. Eu fico pensando aqui nas reações diante do decreto, né? Foram frações de segundo, porque o texto, como eu mencionei, diz imediatamente, então foram frações de segundo. Então eu fico imaginando aqui as reações. Primeiro foram os vislumbrados pelos deuses. Os vislumbrados pelos deuses do império. Eles olharam para aquilo e disseram, é isso que nos faz feliz, é isso que nos faz babilônicos, é isso que nos faz o maior, o melhor império do mundo, é isso que nos traz toda a alegria, que traz toda a satisfação, que nos traz o estilo de vida. Então é isso que nós vamos adorar. Esse é o Deus que nos deu tudo. Então, imediatamente, se prostraram. Mas teve também uns pragmáticos, né? Eu tenho certeza que sim. Sabe o que é o pragmático? O pragmático é aquele que pensou assim, quer saber? Um Deus a mais, Deus a menos. O que é que tem? Eu vou me dobrar mesmo. Eu não sei se ele existe, podia ser até o pragmático agnóstico, né? Eu não sei se existe, eu não sei se não existe, mas eu vou adorar. Né? Eu acho que houve também os judeus
infiéis. O judeu infiel era aquele que pensou assim: eu sei que esse é um Deus falso, eu sei que existe o Deus verdadeiro e não é esse, mas se eu não fizer, a minha vida corre perigo, a vida da minha família corre perigo. Quer saber? Deus vai me perdoar. Eu vou ser um seguidor de Yahvé no meu coração. No meu coração. Porque o que Deus quer é o coração, não é a forma externa. Né? Então, eu vou adorar esse Deus, eu vou me prostrar a esse Deus. Mas só o meu corpo, a minha alma não. Meu coração não. Querido, em nosso tempo, deuses também são erigidos. O tempo inteiro. E o tempo inteiro nós somos levados a ouvir a música tocar e o arauto dizer: prostre-se. O tempo inteiro. A busca por dinheiro. O estilo de vida em que as pessoas sacrificam saúde, sacrificam casamento, sacrificam filhos, só para ter mais. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, chamou isso de Deus. Isso é um falso Deus, isso é mamon. Existem aqueles que se prostram diante desse falso Deus. A ânsia dos nossos dias pelo bem-estar, isso também é um ídolo. Isso também é um falso Deus. A nossa cultura tem cultuado o bem-estar. Eu devo ser, ter, fazer e buscar tudo que me faz sentir bem. Mas aquilo que não me faz sentir bem, isso eu descarto. E aí a lista é extensa. A lista é extensa. Né? Por exemplo, uma gravidez não planejada. Essa gravidez deve ser interrompida, porque ela não vai me fazer bem. É assim que as pessoas pensam. E é por isso que tem toda a discussão sobre aborto no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Até mesmo o gênero, ele pode ser mudado na perspectiva da nossa época, porque se isso não me faz sentir bem, então eu vou ser o que me faz sentir bem. O casamento, ele pode ser terminado se ele não me faz bem. O lazer, ele é posto em altíssima prioridade, por quê? Porque o lazer sim me faz bem. Ídolo. É o ídolo da nossa época, que o tempo inteiro estamos ouvindo a música e dizendo: prostre-se. O romance é um outro ídolo da nossa época. Sabe eu me refiro àquela paixão avassaladora que é cultuada em músicas sertanejas e, me desculpe a palavra, avacalhada por músicas chamadas sofrência nos nossos dias. Né? Uma paixão que faz com que as pessoas deixem suas famílias e partam em busca de uma aventura. E ainda assim justificam a sua ação dizendo: é que a paixão me pegou. Eu não pude fazer nada. Às vezes até mesmo o ídolo pode ser o culto a coisas até boas. Sim, né? Em muitas ocasiões nós somos tentados a nos curvar a coisas que são boas, por exemplo, casamento, filhos, trabalho, são coisas boas. Mas quando assumem o lugar de Deus, se tornam em ídolo. Quando nós erigimos altares a coisas boas, quando nós dizemos que essas coisas são a nossa alegria, a nossa satisfação, essas coisas se tornaram o nosso ídolo. Quer ver um teste? O que você não poderia viver se não tivesse? Pensa aí. Se eu perder o meu marido, eu morro. Se eu perder a minha mulher, eu já não sou mais ninguém. Olha, se eu perder o meu emprego,
acabou a minha vida. Eu nunca vi ninguém dizer assim, se eu perder a minha sogra, né? Sogra, não sei porquê, nunca se torna ídolo de ninguém. Mas pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Se você responde a essa pergunta em relação a alguma coisa, aquilo lá se tornou um ídolo. Existem casais em que o filho se tornou o ídolo. O casal, ele vive em torno da criança, ele vive em torno do filho. Se aquele filho, de alguma forma, não está mais, de repente cresceu, formou uma outra família, acabou o casamento. Por quê? Porque o casal viveu em torno da criança. Perceba, tantas e tantas coisas que se colocam como ídolos para nós. E a música é o tempo inteiro tocada. E o arauto o tempo inteiro está bradando, prostre-se, prostre-se. E assim como naquela época tem aqueles vislumbrados, né? Sim, esse é o que me faz feliz. Aí eu adorarei. Assim como naquela época também tem os pragmáticos. Quer saber? Mais um ídolo, mais um outro. Eu vou é na onda. Eu vou nessa. Mas também tem os infiéis. Também tem aqueles que se dizem cristãos. Também tem aqueles que professam a fé em Jesus. Mas na hora do vamos ver, ele diz, Deus quer o meu coração. É aquele que ninguém sabe que ele é crente lá na escola. Só Deus. E às vezes ele nem comunicou para Deus. É aquele que no trabalho não faz diferença nenhuma em termos de posicionamento ético, moral. É aquele que na família não faz diferença nenhuma, ou melhor, é até pior. São aqueles que têm se dobrado a falsos ídolos. Qual tem sido a nossa reação diante do som das trombetas que nos ordenam a nos inclinar? Qual tem sido a sua reação? Verso 8, até o verso 22. Todos se dobraram, mas teve alguns que não. Vamos ver. Nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Certo, né? Ok. Pois bem, há alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos,
pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente, e a fornalha estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Os servos do Deus Altíssimo confiam suas vidas a Ele e se mantêm fiéis a despeito do risco de morte. Os servos do Deus Altíssimo confiam suas vidas a Ele e se mantêm fiéis a despeito do risco de morte. Os astrólogos daquele mesmo grupo do início de Daniel 1, dos sábios da Babilônia, talvez tomados de inveja por Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles vão acusar os amigos de Daniel para o rei Nabucodonosor. Aqui a gente pergunta, onde é que estava Daniel, hein? Interessante, o texto ele não fala nada sobre Daniel. Pode ser, provavelmente Daniel estava em viagem, ele era o encarregado, ele era a segunda pessoa mais importante do reino, encarregado da administração da Babilônia. Possivelmente ele estava em uma nação, numa viagem em uma nação longínqua. E ficou sabendo do que aconteceu quando voltou. Mas o fato é que os amigos dele ficaram e foram acusados. Eles foram acusados de uma tripla acusação. Olha só, a partir do verso 9, no verso 10, ele vai dizer aqui, olha, os homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. O que é isso, gente? Eles estão sendo acusados de ingratidão. Olha só, eles foram postos por tu, ó rei, para serem encarregados de tudo. Olha como é que eles devolvem. Olha como que eles agradecem. Então eles são acusados de ingratidão. Eles são acusados também de rebeldia. Eles dizem, olha, eles não fizeram caso de ti. Rebeldia. E o que é bem interessante também, olha o final do verso 12. Eles não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Eles são acusados, sabe do quê? Ateísmo. Olha, esses são ateus. Queridos, quando nós não nos dobramos diante dos deuses da nossa época, nós somos acusados de ingratidão, nós somos acusados de rebeldia, e nós somos acusados de ateísmo. Você não acredita nesses deuses? Como assim? O fato é que Nabucodonosor ficou irado, furioso, mandou chamá-los. É interessante que o rei ele não pergunta, né? Ele simplesmente já coloca a situação. É o seguinte, a música vai tocar de novo. E aí se prostrem. Porque, olha o verso 15. Final do verso 15. Quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor não fazia ideia com quem ele estava se metendo. Quem é esse Deus? A perspectiva daquela época era que cada nação
Cada região, inclusive da nação, tinha um deus. A Babilônia, como nós vimos, tinha vários deuses, mas o principal era Nebo, a quem Nabucodonosor adorava. Possivelmente poderia ser aqui essa estátua uma figura de Nebo. Mas o fato é que cada nação tinha uma divindade. Israel, nessa concepção, tinha também a sua divindade. Mas quem que era Israel, gente? Uma naçãozinha, de uma regiãozinha, que foi atacada, invadida e teve seus pertences levados para a grande Babilônia e também o seu povo para a grande Babilônia. Então, nessa perspectiva, quem é esse deusinho? Quem é essa divindade que vai livrar vocês das minhas mãos? A resposta desses homens para o rei é incrível. A resposta deles foi: veja bem, rei. Não, não foi veja bem. Quando alguém te responde veja bem, ou você responde veja bem, não foi o veja bem. Eles disseram: primeiro, a gente não precisa te responder sobre isso. A gente não precisa fazer aqui uma apologia, uma resposta, dar uma resposta extensa, teológica a respeito disso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o verdadeiro Deus e Ele pode tudo. Essa foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Verso 17, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Os servos do Deus Altíssimo sabem que Deus pode todas as coisas. Os servos do Deus Altíssimo sabem que não há nada difícil demais para o Senhor. Ele pode todas as coisas. Agora preste atenção. A teologia da prosperidade, ela vai até aqui. Ela vai até aqui. Ela para na possibilidade de que esse mesmo Deus que pode livrar, pode ser que não livre. Essa é a falha da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, quando a gente está doente, ela decreta, ela declara, ela profetiza. Aí a gente tem Covid do mesmo jeito. E aí? Onde é que está a nossa fé? Acabou a fé. A pessoa deixa de ir para a igreja, deixa de buscar o Senhor, porque não teve o que queria. Mas, queridos, a verdadeira fé está no verso 18. Isso aqui é incrível. Se não, a gente precisa dar um glória a Deus bem pentecostal com esse sinal. Se não. Deus, obrigado pentecostais. Deus vai nos livrar. Se não. Queridos, como a gente precisa dizer mais se não? Os servos do Deus Altíssimo, eles dizem, se não, fica sabendo, nós não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqueles que são servos do Deus Altíssimo dizem se não, queridos. Deus pode me livrar de um câncer. Se não, eu vou continuar servindo ao Senhor. Deus pode salvar o meu marido. Se não, saiba, eu vou continuar servindo ao Senhor. Deus pode salvar o meu filho que está nas drogas. Se não, saiba, eu vou continuar servindo ao Senhor. Como nós precisamos de crente se não hoje? Você é um crente se não?
Essa é a verdadeira fé, queridos. Agora, quando você diz se não, se prepare. Se prepare. Porque pode ser que Deus te livre. Mas pode ser que não. E tem um comentarista que ele diz o seguinte: quando nós ficarmos de pé para os ídolos da nossa época, é melhor nos preparar para enfrentar a sua ira. Verso 19, Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E ele deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais. Querido, Nabucodonosor ele não sofreu um infarto ali. Deus não fulminou Nabucodonosor. A fornalha foi aquecida. E os servos do Deus Altíssimo foram lançados na fornalha. Dizer o senão, ela ativa a ira dos idólatras. Quando nós nos mantemos fiéis, e aqui está a perseverança dos santos, que nos faz estar dispostos a perder até mesmo a própria vida, a adorar outros deuses. Estes, queridos, são aqueles que não relativizam a fé. Estes são aqueles que se mantêm fiéis lá na escola, na faculdade, quando correm o risco de serem ridicularizados aonde estão. Eles sabem que Deus pode livrá-los, mas eles dizem aos seus professores e colegas: se não, mesmo que o Senhor não me salve, não me livre, saibam que eu vou permanecer fiel ao Deus vivo. Estes são aqueles que se mantêm fiéis lá na empresa, mesmo que a demissão, o risco de demissão seja real, estes ainda se mantêm fiéis, dizem: se não, eu vou me manter fiel mesmo que eu seja demitido. Estes são aqueles que se mantêm fiéis no seu casamento. Estes são aqueles que se mantêm fiéis na educação dos seus filhos. Essas são aquelas igrejas que se mantêm fiéis à palavra de Deus. Mesmo que a nossa sociedade, mesmo que a nossa cultura diga para nós: essa igreja não vai crescer numericamente, essa igreja vai terminar ficando sempre essa igrejinha mesmo. O nosso Deus, Ele é todo poderoso para nos fazer ser a maior igreja numericamente de Indaiatuba. Mas em Indaiatuba, saiba, se não, nós vamos permanecer sendo fiéis à palavra de Deus. É esse o senão que esses homens estão dizendo aqui. Sabe qual é o problema da nossa geração, queridos? É que nós não estamos dispostos a perder. A gente não está disposto a perder. Nós abraçamos com muito afã os deuses da nossa época. Deuses e ídolos, como o sexo, como o dinheiro e etc. Nós abraçamos com muito afã. E o que é pior é que nós ainda pedimos a Deus, ao verdadeiro Deus, que nos abençoe na idolatria. Que nos abençoe dando o que o nosso coração quer. E aí, quando a gente tem o risco de perder algo, rapidamente nós relativizamos. Ah, não, isso é fundamentalismo, isso é radicalismo. Né? Pastor, isso é ser muito radical. Quando eu prego que precisamos abrir mão da nossa diversão de domingo pela manhã no parque ecológico para estarmos juntos como igreja, congregando e crescendo na comunhão do Senhor, no estudo da palavra de Deus, logo eu ouço: nossa, mas isso é muito radical. Isso é fundamentalismo. Onde estão aqueles que dizem sim não aos ídolos da nossa época? Onde estão aqueles
que estão dizendo: o meu Deus vai me livrar. Se não, saiba, eu não vou me curvar. Verso 23, ou melhor, verso 24, até o verso 30, diz assim: Então, o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse ele: Porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens. Nem os cabelos da sua boca foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram uma ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abdenego prosperarem na província da Babilônia. O Deus Altíssimo, ele demonstra ter todo o poder de salvar os seus servos, e é exaltado por isso. É isso que nós vamos ver aqui. O rei, ele fica surpreso quando ele olha para dentro da fornalha. Fica surpreso por quê? O que tem de tão surpreendente nisso? Primeiro, ele lançou 3 homens, tinha 4. Segundo, ele lançou homens amarrados e eles estavam soltos. Terceiro, verso 25, eles estão passeando no fogo e nada sofrem. Nem cheiro de fogo tem. E, em último lugar, a aparência do quarto é de filho dos deuses. Uau! O que o texto está querendo nos mostrar aqui? Em primeiro lugar, saiba, nem sempre Deus ele nos livra da fornalha. Nem sempre. Às vezes, nós passamos por fornalhas. Nós passamos por fornalhas. Eu entendo isso. E eu passei já por muitas nessa vida. São sofrimentos. Quando nós dizemos se não, meu querido, nós enfrentamos situações que nos trazem muitas lágrimas. Mas sabe de uma coisa? Deus, o nosso Deus, é o Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está conosco na fornalha. Ele passa conosco. Ele está conosco nos momentos de aflição. Ele está conosco nos momentos de dor, de lágrimas. Ainda que o nosso coração sinta que estamos sozinhos. Meu caro, não estamos. A promessa de Deus para cada um de nós é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo prometeu isso para nós. E é isso que ele faz. Ele passa conosco em meio às aflições. Meu querido, você que está derramando lágrimas em sofrimento por alguma situação, saiba, o Senhor está com você. O Senhor é Deus Emanuel. Ele está junto com você, passando com você em meio às aflições. Segundo lugar, a pergunta é:
Você já deve estar com essa pergunta na cabeça. Quem é esse quarto homem? Quem é esse quarto homem? Bem, duas possibilidades. Ou era um anjo, Nabucodonosor fala que era um anjo, mas Nabucodonosor a gente não pode dar muita moral para ele, né? Mas ele disse que era um anjo. Ou era o anjo. No Antigo Testamento, existem situações em que se manifestam o anjo do Senhor. Quando esse artigo definido estiver antes da palavra anjo, o anjo, saibam, isto é uma cristofania, ou seja, uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Pode ser que seja. Pode ser que seja. O texto ele deixa a gente na expectativa. Ele não responde a essa pergunta. Se o texto não responde, eu também não vou responder. Desculpa. Né? Mas, amém, amém, amém. Mas eu gostaria de levar você a pensar em algo. Além disso, me permita fazer essa pergunta. Quem sou eu e você nessa narrativa? A narrativa, seja lá ela qual for, ela nos dá o convite desse exercício de reflexão, né? A gente se identifica. Quando a gente vê, por exemplo, uma novela, não é? A gente pensa, puxa, eu faria isso se fosse no lugar do fulano, né? A narrativa ela tem essa possibilidade. Então, essa é uma dessas narrativas. Quem é você nessa narrativa? Bem, deixa eu colocar algumas possibilidades. Talvez você esteja se colocando no lugar da quarta pessoa. Não, querido. Você não seria essa quarta pessoa. Eu sei que tem gente hoje que está se colocando no lugar daquela quarta pessoa, né? E nós temos a tentação de fazer isso. Não, descarte logo isso. Não, definitivamente não somos. Mas preste atenção agora. Nós temos a tentação de nos colocarmos no lugar daqueles 3 jovens. E rapidamente nós fazemos isso. Eu seria como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu seria um que diria, se não. Eu me coloco fiel ao Senhor. E eu morro mesmo. Se for preciso, eu morro pelo Senhor. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha impressão, e é muito forte, é que nós seríamos aqueles que estão de fora da fornalha. Nós flexibilizamos a nossa fé. Nós nos prostramos diante de falsos deuses, falsos ídolos. E nós estamos olhando para aqueles que estão lá dentro e dizendo, fundamentalistas, radicais. Que absurdo. É ou não é? Nós somos super crentes no domingo à noite. Mas na segunda-feira de manhã, quando o chefe fala para a gente não falar de Jesus no trabalho, o que é que a gente faz? Nós somos super crentes no domingo à noite. Mas quando uma filha comete aborto, logo a gente começa com um discurso. Veja bem, e os direitos da mulher? Nós somos super crentes no domingo à noite, mas quando um filho vive uma vida dissoluta, e para não se indispor com ele, a gente começa a dizer, veja bem, Deus ama todos, assim como são. Quando um homem faz um elogio a uma mulher casada, e esta começa a ter sonhos românticos com ele, mas no domingo à noite era super crente. Para não prejudicar nossos sonhos, nós deixamos os nossos filhos na creche na segunda-feira de manhã. Mas no domingo à noite a gente estava lá cultuando ao Senhor. Por que a gente não serve um ao outro? Com o nosso tempo, com o nosso talento e com o nosso dinheiro.
Porque nós nos dobramos ao Deus conforto. E não podemos abrir mão dele. Nós somos aqueles que se colocaram de fora da fornalha. E foi exatamente por isso que Jesus veio. Ele é o servo fiel. Aqueles jovens, eles estavam apontando para aquele que estava vindo. Jesus Cristo. Jesus, ele é o servo que andou no deserto e foi tentado por Satanás, e Satanás disse: se prostrado me adorares, olha, todos esses reinos eu te darei. É esse Jesus que disse: vai, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. A fornalha, queridos, de Daniel, ela foi acesa por um rei tirano, malvado, impiedoso. Mas a fornalha da morte foi ligada, acendida, para cada um de nós, pelo Deus vivo, que é justo, reto, íntegro e bondoso. Ele acendeu a fornalha da morte para cada um de nós. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Mas sabe de uma coisa? Aquele que estava na fornalha com aqueles jovens, 500 anos depois, ele se fez carne, habitou entre nós, e ele se colocou no lugar, no nosso lugar, por nós. Ele se colocou na fornalha. Ele tirou-nos da fornalha da morte, e ele passou pela fornalha no nosso lugar. Jesus Cristo, sim, sendo Deus, ele se fez homem, e ele morreu a nossa morte. E sabe de uma coisa? Aqueles homens, eles estavam na fornalha, mas eles estavam com Deus. Deus estava lá. Jesus, ele se colocou na fornalha da cruz, mas ele estava sem ninguém. O Pai o abandonou. Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? O Pai o abandonou porque ele carregou o meu pecado e o teu pecado, meu irmão. Porque a culpa que estava sobre nós estava no Cordeiro naquele momento da cruz. Jesus Cristo, ele estava recebendo do Pai todo o castigo que nos cabia. E por causa do sacrifício dele, nós somos aceitos por Deus. Nós não estávamos naquela fornalha. Estávamos de fora, adorando a falsos deuses. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos resgatou. Ele se colocou no nosso lugar. E ele morreu a morte que estava destinada a cada um de nós. E diante do sacrifício de Cristo, quando nós confiamos nele e unicamente nele, na morte dele, na ressurreição dele, queridos, o Espírito Santo, ele trabalha em nós de tal maneira que o nosso caráter, ele passa a ser como o caráter do nosso Mestre, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é construído em nós, de tal maneira, então, que nós podemos, então, diante dos falsos deuses, aí sim, dizer, se não, mas por causa de Cristo. Eu não posso deixar vocês hoje sair daqui dizendo, seja fiel, como os amigos de Daniel. Querido, isso é impossível. Eu estaria sendo moralista se eu dissesse isso. Mas eu quero que você saia daqui nesta noite, confiando naquele que foi fiel por você. Eu quero que você saia daqui nesta noite,
renovado na sua confiança no sacrifício de Cristo Jesus pela sua vida. Por causa da fidelidade dele, nós temos os nossos pecados perdoados. Por causa dos pecados, por causa da fidelidade dele, nós temos redenção. E aí sim, nós somos feitos servos do Deus Altíssimo, que não nos dobramos aos ídolos da nossa época. Nabucodonosor, ele termina o texto enaltecendo ao Deus de Nabuco, ou melhor, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. No verso 28, ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não pense que Nabucodonosor, não se engane, não pense que ele se converteu aqui. Porque ele não disse, bendito seja o meu Deus. Ele diz, bendito seja o Deus deles. Mas ainda assim, ele se curvou ao verdadeiro Deus. Ele se curvou ao Deus vivo que pode todas as coisas. Mas ele diz, eles confiaram no Deus vivo, no Deus Altíssimo, a ponto de frustrar a ordem do rei. Meu querido, nós vemos aqui, no final do texto, uma disposição que é muito interessante. Sofrimento por causa da fidelidade ao Senhor. Glorificação. Sofrimento por causa da fidelidade ao Senhor, mas glorificação. Jesus Cristo, ele passou por isso. Ele sofreu por fidelidade ao Senhor. Filipenses capítulo 2. Mas ele foi glorificado. Nós estudamos aqui 1 Pedro. Como crentes no Senhor Jesus, nós somos também levados a isso. Nesta vida, esteja disposto a abraçar o sofrimento. Não o sofrimento que você causa por causa do seu próprio pecado, mas o sofrimento por causa de Cristo Jesus. Mas saiba que esse sofrimento ele é temporário. Porque virá o tempo em que você será, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, premiado, galardoado. O Senhor Jesus Cristo será exaltado e não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza. Assim como aconteceu com os jovens amigos de Daniel. O Deus Altíssimo, ele tem todo o poder para salvar aqueles que nele confiam. Você tem confiado no Senhor? A despeito de qualquer situação? Confie naquele que se colocou na cruz por você. Confie naquele que se colocou na fornalha por você. Jesus Cristo. Que a sua confiança esteja nele, tão somente nele. Seja lá qual for a situação. Deixe o resto com ele. Deixe o resto com ele. Ele vai te salvar. Seja da fornalha ou na fornalha. Seja sobrevivendo à fornalha, seja morrendo na fornalha. Ele vai te salvar. Porque ele honra a sua palavra. Porque ele vê em você o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar.